Meu pai me criou em uma prisão e me disse que estava me salvando. Ele pregou tábuas nas janelas, instalou 11 fechaduras na porta, e, toda vez que eu tentava sair, ele me olhava com aquela expressão destruída de culpa e dizia: "Não é seguro lá fora." E eu acreditei nele durante anos. Até o dia em que eu mesma desci a montanha, cheguei perto o suficiente para ver com meus próprios olhos e percebi que ele havia me mentido a vida inteira. Mas aqui está a parte que vai te destruir por dentro, ele também estava certo. Vou te contar como as duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo, e por que, depois do que aconteceu na semana passada, eu sei que o fim está chegando de novo. Não para mim. Para você. Para todos vocês. Meu nome é Evi e isso é tudo o que aconteceu, na ordem exata em que aconteceu, porque você precisa entender cada parte antes de entender o que eu fiz ontem à noite. Começa assim: meu pai me contava a história do fim do mundo como se fosse um conto de ninar. Ele me dizia que eu tinha sorte de estar viva, e que todos os outros não tiveram a mesma sorte. A história era sempre a mesma, sempre com as mesmas palavras, sempre com aquela mesma pausa longa no lugar onde o nome da minha mãe deveria aparecer. A praga chegou numa tarde de primavera, ele dizia. Não era um vírus. Não era uma doença. Não era nada que os cientistas pudessem nomear ou que a OMS pudesse rastrear. Foi tão repentino quanto a chuva, mas ao contrário da chuva, caiu em todos os lugares ao mesmo tempo, num único instante, sem aviso. Precisamente às 2h01 do horário de Greenwich, um quarto de toda a humanidade começou a gritar. Não de dor. Não de raiva. De terror puro. Ele me dizia que estava no aeroporto quando aconteceu. Eu ainda era bebê no colo da minha mãe quando as pessoas ao redor deles, dezenas de pessoas em sincronia perfeita e assustadora, agarraram as próprias têmporas com os olhos fechados e soltaram aquele som. 1 minuto depois das 2 da tarde, dizia ele, e eu ficava me perguntando como ele sabia o horário exato, até entender que ele olhou para o relógio porque queria saber quanto tempo tinha antes de morrer também. As pessoas que gritaram foram chamadas de afetadas. Quando pararam de gritar, fizeram coisas que meu pai se recusava a descrever em detalhes. Pessoas se atiraram de varandas. Policiais trocaram tiros com colegas. Um homem de terno usou a própria pasta para espancar uma mulher que passava. Uma criança mordeu o pai até o osso. E a parte que mais me perturbava quando criança, a parte que me fazia fechar os olhos no escuro da cabana e tentar não pensar, era que eles não estavam com raiva. Eles estavam com medo. Eles soluçavam enquanto faziam as coisas que faziam. Pediam perdão. Diziam que só estavam tentando silenciar a voz. Porque havia uma voz falando com eles, algo que meu pai, minha mãe e outras pessoas não conseguiam ouvir, e essa voz estava dizendo para eles fazerem aquelas coisas horríveis como única forma de fazê-la parar. Às 3h01, 2 bilhões de corações pararam ao mesmo tempo. As pessoas afetadas morreram de medo, depois de enfrentarem algum horror final que seus corpos simplesmente não conseguiram suportar. Um quarto da humanidade havia desaparecido. E no dia seguinte, às 2h01 de novo, aconteceu de novo com mais um quarto dos sobreviventes. E no dia depois disso, de novo. E no dia depois, de novo. Toda a infraestrutura do mundo entrou em colapso no terceiro ou quarto dia. Meu pai me contava tudo isso com a voz calma de quem já processou o trauma, ou ao menos aprendeu a fingir que processou. Mas sempre havia aquela pausa antes de falar da minha mãe. Essa pausa durava exatamente 2 ou 3 segundos e ela dizia tudo o que ele nunca conseguiu dizer em palavras. Eu aprendi muito cedo a não perguntar sobre ela. Eu sabia que ela tinha ido embora. Eu sabia que doeria demais para nós duas se eu descobrisse como. E então meu pai dizia a parte da história que sempre me deixava sem dormir. Quando ele estava subindo a montanha com a minha mãe e comigo, a caminho desta cabana, ele viu algo na estrada. Uma abertura no ar. Uma fenda, como se 2 fios da realidade tivessem se soltado para revelar um buraco muito pequeno, muito estreito, quase invisível contra a luz do final do dia. Ele estava dirigindo rápido demais para parar. O carro atravessou o buraco e a abertura se esticou para deixar a gente passar. Do outro lado, a estrada continuava. A montanha continuava.
Mas meu pai sabia que algo tinha mudado. Ele olhou pelo retrovisor e a fenda havia desaparecido. E ele ficou esperando, aquela tarde inteira e a tarde seguinte e todas as tardes depois disso, que a voz viesse buscar mais um quarto da população. Mas ela não veio. Não para nós. Meu pai me disse que era uma bênção de Deus. Uma bolha de proteção no topo da montanha. E que por isso eu jamais poderia sair. Eu acreditei nele por muitos anos. Porque meu pai era o único ser humano que eu conhecia. A visão de mundo dele era minha única realidade. Mas os livros foram me mostrando outras visões de mundo, outras ideias, outros pensamentos sobre o que podia ou não podia ser verdade. E um dia, no verão, enquanto meu pai cuidava da horta nos fundos, eu fui na ponta dos pés até a porta da frente. Abri os 11 trincos um por um, com o coração na garganta a cada clique. Atravessei a soleira pela primeira vez na vida. Senti a grama debaixo dos meus sapatos em vez da madeira rangendo do assoalho. Corri antes que meu pai viesse me procurar. Desci a encosta, encantada com campos e flores e rios que eu só tinha visto em livros. Fiquei tão encantada que demorei um minuto inteiro para processar o que estava vendo lá embaixo, ao pé da montanha. Era algo dos livros do meu pai. Era civilização. Era uma cidade. Com carros. Carros em movimento. Carros novos, brilhantes, coloridos, se movendo pelas ruas de uma cidade que fervilhava de vida. Ninguém estava gritando. Ninguém estava com medo. Ninguém estava morrendo. O mundo não tinha acabado. Subi de volta para a cabana com o coração partido de duas formas diferentes ao mesmo tempo. Partido pela raiva de ter sido mentida. E partido pelo terror de um mundo que eu não sabia como habitar. Quando meu pai me viu voltando das árvores, ele não gritou comigo como eu esperava. Ele correu na minha direção, me agarrou pelos ombros e me fez uma pergunta que eu não esperava. Você está sozinha? Ele não estava com raiva. Estava apavorado. E isso, eu descobriria logo depois, era muito mais assustador do que qualquer raiva poderia ser. Fechei a porta atrás de nós e disse tudo. Você mentiu para mim, o mundo não acabou, eu vi a cidade, eu vi os carros, eu vi as pessoas. Meu pai me ouviu com os olhos ainda assustados, não furiosos, e disse, eu sei o que você viu. Eu vi a mesma coisa. Há 4 anos eu desci a montanha enquanto você dormia. Eu também vi as luzes. O som. As pessoas. Uma cidade viva. E fiquei tão confuso que fui até um bar e sentei na frente de uma televisão e assisti ao noticiário só para tentar entender o que estava acontecendo. E foi ali que as coisas ficaram ainda mais estranhas. Porque a televisão me mostrou que o Big Bang havia sido destruído em 1954. Antes de ele ter nascido. Em 1956, tinham erguido uma torre substituta chamada de Novo Bem. Não havia nenhum Big Bang. A rainha que morreu em 1997 no nosso mundo estava viva e bem em 2014, falando com diplomatas em uma conferência internacional. Esta não é a nossa realidade, Evi. Esta é uma realidade que não terminou em 2001. Eu me recusei a acreditar. Disse que ele tinha inventado tudo porque estava com medo. Subi as escadas e me tranquei no quarto. Mas de madrugada, acordei com aquela sensação. Aquela sensação de que eu precisava ir até a janela. Espiei pela fresta entre as tábuas de madeira, a mesma fresta que sempre me deu aquela visão estreita do mundo lá fora, como olhar pelo buraco de uma fechadura, e vi o que me fez entender que meu pai não estava mentindo sobre nada. Havia um homem na beira da mata. Ele estava parado, imóvel, iluminado pelo luar, olhando diretamente para a janela. Diretamente para mim. Como se soubesse exatamente onde eu estava. Assim que nossos olhares se encontraram, ele levantou o dedo e gritou, ali. Ela está ali. E das árvores saíram mais pessoas. Homens, mulheres, crianças. Cerca de 12, todos convulsionando, alguns com roupas manchadas de sangue. Eles se reuniram na frente da cabana e começaram a gritar juntos. Uma mulher dizia para uma criança que chorava, ele vai machucar todo mundo a menos que a gente faça alguma coisa.
E a criança respondia apenas: faça essa voz parar. Faça essa voz parar. E eu entendi. Não precisei de mais nenhuma explicação. A história do meu pai era verdadeira. Toda ela. E a voz havia nos encontrado. Meu pai arrombou a porta do meu quarto antes que eu conseguisse me mover e disse apenas: temos que ir, agora. Saímos pelos fundos enquanto as batidas na porta da frente sacudiam as dobradiças. Uma voz gritou da propriedade enquanto desaparecíamos nas árvores: ele só precisa de vocês dois. Os dois últimos. Não o façam começar tudo de novo. Duas palavras não saíram da minha cabeça enquanto corríamos pela floresta no escuro: os dois últimos. Caminhamos por 1 hora até a aldeia vizinha no nascer do sol. Havia soldados na praça mentindo para moradores sobre a fumaça que subia da cidade que deixáramos para trás. Apenas um acidente na padaria, dizia um soldado. Está tudo bem. A notícia do dia seguinte falou em 2 dúzias de mortos. Os sobreviventes entrevistados pareciam engessados, as respostas pareciam ensaiadas. A voz havia visitado aquela cidade e o governo havia enterrado o fato como governos sempre enterram o que não conseguem explicar. Meu pai nos levou para outro continente. Ignorou minhas perguntas. Aprendi a fingir que tinha esquecido, que é uma habilidade que a mente desenvolve quando a alternativa é enlouquecer. 8 anos se passaram. Morávamos nos arredores de Barcelona quando fui à farmácia e a atendente me olhou com os olhos vazios e a mandíbula levemente caída e perguntou, com uma entonação que não era dela: você não quis dizer papai? Meus ouvidos começaram a arder com aquela brisa familiar. Ela murmurou algo com os lábios quase fechados e eu li as palavras antes de ouvi-las. Aqui está você. Virei as costas e corri. Na rua um velho me agarrou pelos braços com força de aço e disse com uma voz que não era a dele: sua mãe arrancou os próprios olhos quando viu minha verdadeira forma. Me soltei e corri para casa e disse tudo para meu pai. Seu rosto passou por todas as tonalidades de tristeza antes de chegar na expressão que eu conhecia. Arrumem suas malas. Fui para a Itália contrariada porque não ia abandonar meu pai. Éramos o mundo um do outro. Paramos em frente ao prédio onde os pais dele moravam nessa realidade e então saíram 5 pessoas do saguão. Os pais do meu pai, mais velhos mas inconfundíveis. Um homem de 50 anos com o rosto do meu pai mais saudável, descansado, como meu pai poderia ter sido. Uma jovem que era como olhar para um espelho com as rachaduras preenchidas. E uma mulher de meia idade rindo com a cabeça inclinada para trás, mechas grisalhas entre os loiros. Meu pai sussurrou: Laura. Mamãe. Convenci meu pai a voltar para o hotel, mas nos dias seguintes ficou óbvio que ele não havia encontrado paz. Saímos do hotel e nos instalamos num apartamento pequeno. Consegui um emprego. Me rendi àquela nova vida. E meu pai, sentindo culpa por me prender mais uma vez, me contou a história que havia guardado a vida toda: o que aconteceu com minha mãe. Ela ficou afetada no 4º dia. Ele viu nos olhos dela antes que qualquer outra coisa acontecesse. Às 3h01 o coração dela parou. Ele a enterrou naquela noite e me colocou no carro e seguiu para o norte. Então ele disse que queria usar o tempo que nos restava para estar com Laura, a versão paralela dela. Fizemos um acordo. Iríamos ao supermercado na terça-feira. Depois disso nos afastaríamos das pessoas. Fomos. Abordamos minha mãe paralela no corredor das frutas. O que vocês dois são? Ela começou, recuando. E então apareceram do fundo do corredor o outro pai e a outra Evi. 4 versões da mesma família paralisadas num corredor de supermercado. Aquele vento frio entrou pelos meus ouvidos. Éramos os únicos clientes na loja. Aquilo pareceu orquestrado demais para ser coincidência. Os 2 gritos mais horríveis que já ouvi cortaram o ar. A outra Evi e o outro pai com as mãos nas têmporas, aquele som sobrenatural durando 1 minuto inteiro. Quando parou, o outro pai implorou que houvesse outro jeito. A outra Evi tirou uma tesoura da bolsa. Ele arrancou das mãos dela. E então Laura se virou para nós com um sorriso que não era dela, os cantos dos lábios se movendo como marionetes. A voz,
Usando a boca da minha mãe paralela, disse: a sua Laura está queimando em um vazio escuro comigo por toda a eternidade. Assim como todas as Lauras. Assim como todas as Evies. Em todas as realidades. Para sempre. O outro pai agarrou o pescoço da esposa. Puxei meu pai e corremos. Um adolescente no caixa arremessou um coquetel Molotov. O fogo se espalhou. As mãos da outra Evie me agarraram por trás e eu caí no chão com ela me estrangulando e soluçando ao mesmo tempo. Me desculpe, ela chorava. Ele disse que é isso ou uma eternidade de tortura. Meu pai a arrancou de cima de mim. Encontramos a porta dos fundos. Sentimos o ar fresco. A notícia do dia seguinte mencionou 4 corpos. 3 carbonizados, um de parada cardíaca. Arrumamos as malas e fugimos de novo. Mas desta vez eu tinha um plano. Havia lido sobre uma aldeia tibetana no centro de acontecimentos que moradores da região descreviam com uma única palavra repetida: estranhos. Chegamos ao crepúsculo. A aldeia ficava num planalto encaixado entre a encosta de uma montanha e um precipício de milhares de metros. Encontramos Dava, um jovem que falava inglês e nos levou para dentro de casa. Sua mãe nos olhava com medo. Não de nós, percebi. De algo. Dava nos contou que o fenômeno havia chegado à aldeia antes dele nascer. Que os sobreviventes reconstruíram tudo. Que quando ele tinha 9 anos uma porta surgiu no centro da vila revelando outra versão da mesma aldeia do outro lado. Com 70 pessoas olhando enquanto 40 olhavam de cá. Os anciãos chamaram os do outro lado de demônios. Os aldeões se armaram e invadiram. Mataram as pessoas do espelho. Tomaram os seus lugares. Só depois descobriram que tinham entrado em outro mundo. Eu disse a Dava que meu pai e eu também viéramos de outro mundo. Ele sorriu com os olhos marejados. Eu sabia, disse. Eu sentia. Então disse a frase que mudou tudo: há mais de uma porta. Meu pai quase se engasgou com a palavra plural. Dava disse que havia uma porta naquele momento mesmo, lá fora na rua. Então a mãe de Dava parou de fazer barulho na cozinha. O silêncio durou segundos antes dela falar. Em inglês perfeito. Com a voz da voz. Os móveis tremeram. Uma abertura rasgou o ar atrás dela revelando uma versão em ruínas da mesma cozinha do outro lado. Dava foi erguido da cadeira e arremessado contra a parede. Então fui eu. Minha cabeça bateu em algo afiado e senti o sangue quente antes de cair no chão. Meu pai ficou de pé na minha frente como se seu corpo pudesse deter o que era feito de vento e terror. Então agarrou as próprias têmporas e gritou por 1 minuto inteiro. Quando parou me olhou com aquela calma que não pertencia ao momento. Me desculpe, Evie. Este é o único jeito. Em um instante seus dedos estavam em volta da faca de pão. Gritei, mas ele já havia começado. A voz gritou de fúria quando o corpo do meu pai desabou no chão. Lembro pouco do que se seguiu. Acho que me ajoelhei e solucei diante do corpo do meu pai. Acho que a terra tremeu mais uma vez. Acho que a porta se fechou num instante, sem cerimônia, como Deus fechando um livro que não queria mais ler. Voltei a prestar atenção quando senti Dava me sacudindo pelos braços com urgência. Levante-se, ele gritou. Levante-se agora. Me contorci enquanto ele nos puxava, a mim e a mãe dele, até a porta da frente. Não queria deixar o corpo do meu pai para trás naquela poça de sangue que crescia. Mas meus membros estavam fracos demais para resistir quando Dava arrombou a porta e nos puxou para fora. Caos. Ali estavam, na rua estreita da aldeia, mais aberturas no ar. 3, 4 portas revelando versões alternativas da mesma vila tibetana, todas deixadas em ruínas pela voz. E daquelas aberturas emergiam aldeões confusos de outros mundos, olhando para seus próprios rostos nos moradores que encontravam, acreditando que estavam encarando reflexos demoníacos. A ironia insidiosa de tudo era que a verdadeira artimanha da voz era simplesmente abrir as comportas e deixar os sobreviventes se destruírem uns aos outros. Eu me perguntei por que ela não havia feito aquilo antes e a resposta me pareceu óbvia: ela estava usando todo o seu poder num acesso de fúria contra meu pai. Ele não havia obedecido.
Independentemente do que a voz havia exigido dele, meu pai escolheu tirar a própria vida em vez de cumprir a ordem. E esse pensamento me deu algo que eu não esperava sentir naquele momento. Esperança. Dava-nos guiou pela aldeia desviando de corpos e brigas sangrentas entre aldeões e seus múltiplos clones. Sobrevivemos por pura sorte enquanto dava brandindo uma adaga mantinha os possíveis agressores à distância. Quando chegamos à fronteira da vila, as portas atrás de nós começaram a se fechar uma por uma, como Deus batendo porta atrás de porta num corredor infinito. Caminhamos pela noite enquanto os gritos cessavam atrás de nós. Minha dor de cabeça piorou durante toda a descida. Eu culpava o ferimento na cabeça, mas não era só isso. Quando chegamos a uma cidade no sopé da montanha e Dava nos acomodou num hotel, ele olhou para mim com aquela expressão de quem sabe que algo mudou além do visível. Evi, você parece mal. Acho que está em choque. Eu estava, mas esse não era o problema. Novas memórias haviam surgido na minha mente durante a descida. Memórias de uma vida que eu nunca vivi. A colisão de meia dúzia de universos paralelos naquela aldeia havia perturbado algo que não deveria ser perturbado. Algo havia escapado de outra realidade e entrado em mim. Memórias de uma outra Evi. Essa Evi paralela havia trabalhado como médica por toda a África. Uma vida inteira de escolhas que eu nunca fiz, pessoas que nunca conheci, lugares que nunca vi, tudo agora coexistindo com as minhas próprias memórias num espaço que não foi feito para conter duas linhas temporais ao mesmo tempo. Não é nada belo. É um horror que nenhuma mente terrena foi feita para suportar. Mas foi através das memórias dessa outra Evi que entendi o que precisava fazer. Porque eu vi o que ela viveu. Vi o fenômeno chegar ao mundo dela em maio de 2023. Vi ela e a mãe dela sobreviverem dias no mar num pequeno iate, ouvindo transmissões de rádio de países em ruínas. Vi os meses passarem e o fenômeno não voltar. Vi elas voltarem para a terra firme e construírem uma vida num campo de refugiados britânico. E então vi o fenômeno retornar no inverno de 2025, movido desta vez puramente pela ira, buscando reivindicar todas as almas que haviam permanecido imunes por tanto tempo. Num dia sem data registrada, o último ser humano restante na Terra começou a gritar. A outra Evi começou a gritar. Mas ela não lutou. Não tentou fazer a voz desaparecer. Depois de 30 segundos ela fez algo que eu nunca tinha visto uma pessoa afetada conseguir fazer. Ela se acalmou. Não de repente, não de forma abrupta, mas suavemente, os gritos se transformando em murmúrios baixos, a respiração irregular mais controlada. Ela e sua mãe e talvez metade dos sobreviventes naquele campo simplesmente aceitaram. Ficaram imersas em qualquer terror cósmico que estavam vivenciando. Se sentaram diante do desconhecido sem tentar fugir dele. E sobreviveram. A outra Evi havia sobrevivido à voz. Contei a Dava o que havia entendido. Disse que a voz estava cega por uma indignação míope contra o punhado de sobreviventes de certas realidades que não haviam se curvado à sua vontade. Que ela estava tão focada em eliminar as pontas soltas de suas conquistas anteriores que havia perdido de vista o quadro maior. E que se eu continuasse existindo, continuasse negando à voz o que ela queria, poderia mantê-la distraída o suficiente para poupar este mundo por mais tempo. Dava implorou que eu ficasse. Disse que todos poderíamos ter morrido naquela aldeia, que a voz era todo-poderosa. Eu disse que ainda estávamos de pé. Me despedi dele e da mãe com um aceno e um sorriso forçado e comprei uma passagem para a Inglaterra com o que me restava de economias. Voltei à cidade no sopé da montanha que meu pai e eu havíamos deixado para trás 8 anos atrás. O taxista ficou nervoso quando dei o endereço. O tempo estava péssimo lá em cima, ele disse. Tem certeza, senhorita? Tenho certeza. As ruas estavam quase desertas quando cheguei. A cidade ainda se recuperava do que acontecera 8 anos antes, eu percebi. Aquele olhar que vi no taxista era o mesmo olhar de quem guarda um segredo não por lealdade mas por medo. Fui até a praça, abri os braços sob a chuva torrencial e gritei o mais alto que pude, estou aqui. Repeti por 1 hora. Alguns transeuntes riram baixinho. Um policial idoso parou o carro e saiu para me repreender. Exatamente às 2h01 da tarde,
O velho parou de falar no meio da frase. Fechou os olhos, levou as palmas às têmporas e soltou um grito com o vigor de um homem com metade da sua idade. O fenômeno. Eu recuei cambaleante. 2 frequentadores do bar saíram correndo gritando para um amigo tirar eles dali agora porque todos iam mudar. O carro arrancou cantando pneus deixando a cidade. Eu queria fazer o mesmo, mas havia voltado por um motivo. Havia chamado a atenção da voz. O policial parou de gritar e se virou para mim soluçando. Me desculpe, senhorita, mas eu tenho que fazer isso. Ele sacou o cacetete e correu na minha direção. Subi a calçada chapinhando nas poças. Senti o baque na nuca antes de conseguir desviar, ainda dolorida do golpe de 2 dias antes. Me virei e empurrei o velho com as 2 mãos e ele caiu de costas no asfalto. Desculpe, eu disse, exatamente como uma pessoa afetada diria depois de um ato de violência, e percebi que estava ouvindo minha própria voz cruel me provocando. Ignorei e continuei. Cheguei à periferia da cidade e subi a encosta em direção às árvores. Correndo e me escondendo, correndo e me escondendo. Os velhos costumes nunca morrem de verdade, não importa o quão corajoso a gente finja ser. Corri por horas até que meus olhos se encheram de estática e eu quase desmaiei no chão da floresta. Quando a visão clareou, me virei e meus perseguidores haviam desaparecido. Continuei subindo em ritmo mais lento até que surgiu uma visão há muito esquecida. A cabana de madeira do meu pai. A fachada estava coberta de musgo e trepadeiras e grafites. Alguém havia encontrado o lugar nos anos em que ficou vazio. A porta da frente estava trancada, mas a porta dos fundos balançava ao vento desde a noite em que fugimos, 8 anos atrás. Entrei. O interior cheirava a mofo e madeira podre. A luz do sol entrava pelas frestas entre as tábuas ainda pregadas nas janelas. Lágrimas arderam nos meus olhos. Aquela cabana sempre foi meu lar. Sem o meu pai era um caixão. As formas começaram a se mover lá fora, visíveis pelas frestas. Os perseguidores haviam chegado à frente da propriedade e batiam na porta exatamente como haviam feito 8 anos atrás. Uma mulher gritou do outro lado. Evie, por favor, só sai daqui, temos que fazer isso. Fechei os olhos, reuni tudo o que me restava de coragem e gritei de volta, estou pronta para ir para minha verdadeira casa. A terra começou a tremer. O ar começou a tremer. E uma passagem estreita e fina se abriu através da realidade, revelando do outro lado uma versão da mesma cabana, mas coberta de trepadeiras e musgo por dentro também, abandonada, em ruínas, pertencente a um mundo que havia acabado há muito tempo. O meu mundo. Sentei e comecei a escrever tudo isso. Atravessar aquela porta talvez não seja a solução para tudo. Mas é a única solução que faz sentido para mim agora. Preciso ter esperança de ser como aquela outra Evie e resistir firmemente quando a voz tentar me afetar do outro lado. Preciso ter esperança de que num acesso de fúria ela concentre toda a energia em mim e desista de vocês. Talvez eu sobreviva por anos como a última humana naquele mundo morto. Talvez dure apenas dias. Seja como for, usarei os ensinamentos do meu pai. Não apenas sobre cultivar alimentos, mas sobre encarar a realidade em vez de fugir dela. A voz vai zumbir ao meu redor para sempre tentando se infiltrar. Mas ela estará distraída. É o que eu digo a mim mesma. É o que me dá coragem. Quando isso acontecer de novo no seu mundo, e vai acontecer, não lutem contra ela. Não fujam. Não obedeçam. Apenas sentem diante do desconhecido. Encare a realidade. Vou publicar isso agora, deixar meu celular sobre a mesa, atravessar a porta e finalmente descobrir qual verdade cósmica aterradora matou bilhões e incontáveis realidades com um medo insuportável. Quero dizer que a voz nunca mais voltará para você. Mas voltará. Então, quando isso acontecer, não lutem. Encare a realidade.